Afinal, você já pensou em uma forma de identificar a solvência ou insolvência de uma empresa por meio de uma ferramenta de automação que redefine a eficiência e precisão na avaliação da saúde financeira das empresas? Nosso modelo foi desenvolvido com o intuito de proporcionar uma abordagem mais ágil e efetiva nessa identificação. Este, então, é o produto final da disciplina de Análise Preditiva de Negócios, ministrado pelo professor Rômulo Soares. Oi, eu sou Letícia Abreu e juntamente com a Isabel Monteiro e a Vanessa Cavalcante, nós elaboramos um modelo que tornasse possível identificar a insolvência ou solvência de uma empresa do segmento de construção civil, material de construção e decoração e máquinas e equipamentos, veículos e peças, com base nas demonstrações contábeis dos anos de 2011, 2013, 2016, 2018 e 2021. Para que fosse possível chegarmos a tal formulação, houve um processo de segregação entre as empresas selecionadas, separando-as com situação de problema das que se encontram saudáveis. Com base na planilha de dados passada pelo professor, utilizamos as principais contas das demonstrações financeiras para que, então, fosse possível realizar o cálculo das variáveis apresentadas ao longo do trabalho. Por meio das fórmulas de procedimento de dados ligados à planilha de origem das informações, podemos realizar a estruturação dos principais indicadores, como o de liquidez, corrente, endividamento geral, ROA e o tamanho. Com as variáveis formadas, o banco de dados foi finalizado. Após isso, utilizamos a ferramenta Jamove para as análises e, em seguida, fizemos a importação do banco de dados. Acessamos, importamos e, após isso, é necessário que cada elemento seja classificado da forma correta, a partir da sua tipificação, seja ele nominal ou ordinal. Nesse caso, apenas modificamos o ID de cada empresa e a tipificação dos anos. Através da técnica ANOVA um fator, conseguimos a análise de variância dos indicadores, uma análise descritiva juntamente com um teste de hipótese. Dessa forma, conseguimos obter as médias e, através do teste, veremos o nível de confiabilidade dessas afirmações, levando em conta o nível padrão de significância, que deve ser menor ou igual a 0,05, contendo, então, 95% de confiabilidade. Caso não seja, a informação será inviabilizada. Como disposto, os indicadores financeiros e econômicos das 18 empresas foram utilizados para servir de parâmetro para o modelo criado. Colocando em perspectiva os indicadores de liquidez, temos 3 em análise, sendo eles liquidez corrente, imediata e geral. Onde o indicador de liquidez corrente representa a capacidade que a empresa tem de pagar com os seus ativos circulantes as suas obrigações de curto prazo. Assim, nesse ponto, conseguimos observar que a média do indicador das 9 empresas com situação financeira desfavorável está de 0,88, indicando assim que a empresa, ao utilizar todo o seu ativo de curto prazo, conseguirá pagar apenas 88,22% de suas obrigações. Tendo agora como base as 9 empresas saudáveis, conseguimos identificar que seu percentual chega a 206,22%, informando que, em média, as empresas conseguem arcar com as suas obrigações a curto prazo por possuírem ativos o dobro de suas obrigações. A partir desse dado, devemos observar como está o nível de confiança dessa informação, estabelecido anteriormente com o percentual de 95%, assim devendo possuir até 5% de significância. Então, ao observar o P do indicador, que seria a margem de erro estimada, percebemos que foi até abaixo do esperado, obtendo o percentual no valor de 2,4%, onde concluímos que esses dados possuem confiança de 97,6%. Já analisando a liquidez imediata, podemos descrevê-la como a capacidade de pagamento de suas obrigações a curto prazo, utilizando apenas o seu disponível. Logo, ao analisar as médias das empresas com problemas financeiros, conseguimos observar que a sua média chega a 2,67%. Assim, informando a falta de recurso que há
a empresa possui, caso ocorra alguma eventualidade. Chegando na média dos indicadores das empresas saudáveis, foi informado que as empresas, utilizando seus recursos imediatos, conseguem arcar com até 57,11% de suas obrigações, um ótimo percentual para fins de hipótese. Agora, indo verificar se possui confiança nos dados apresentados, teremos que verificar a significância deste indicador, que satisfatoriamente chega a 4,9%, assim possuindo 95,1% de confiança. Por fim, temos o indicador de liquidez geral, que se caracteriza como a capacidade de pagamento das empresas em curto e longo prazo. Deste modo, utilizando seu ativo total menos os ativos fixos para arcar com todo o seu passivo exigível. Então, ao analisar as 9 empresas com resultados insatisfatórios, podemos perceber que a mesma chega em um percentual de 78,78%, o que indica a falta de ativos para liquidar completamente o seu passivo. Agora, ao analisar as empresas com uma situação favorável, conseguimos identificar um percentual de 116,33%, indicando que a empresa consegue arcar com todas as suas obrigações em folga. E para concretizar a informação, devemos olhar a sua significância. Porém, este indicador apresenta um percentual de 7,9%, tendo como nível de confiança apenas 92,1%, sendo assim classificado como não confiável. Por meio da análise descritiva do indicador de endividamento geral, foi possível observar que das 18 empresas analisadas, 9 estão em situação de problema, com uma média de 1,32. A cada R$ em ativos, a empresa possui R$ 1,32 de passivos com terceiros. Isso significa que as empresas possuem, em média, um alto índice de endividamento. E as outras 9 empresas com a situação de saúde estão com a média de 0,6533. A cada R$ em ativos, a empresa possui 65 centavos em capital de terceiros. Com base nos conceitos do ANOVA a um fator, podemos observar que as informações fornecidas possuem maior significância devido ao seu resultado de 14,6%. Sendo assim, por estar ultrapassando o valor máximo estabelecido para se ter confiança, não é possível ter confiabilidade ao identificar o endividamento da empresa em comparação com o seu ativo total. Já o endividamento financeiro do grupo de empresas com situação de problema chama atenção devido ao seu alto grau, tendo uma média de 75%. Pode-se afirmar que as empresas estão em uma condição financeira ruim, já que a maior parte do seu passivo é formado por endividamentos financeiros. Vale ressaltar que tal índice pode atrapalhar a aquisição de financiamentos no futuro. Entretanto, ao analisarmos a margem de confiança dessas informações, no índice do ANOVA a um fator, foi afirmado a possibilidade de não confiança dos dados, pois sua significância está em 25%, ultrapassando os 5% da margem de erro estabelecida. Através da análise preditiva, conseguimos comparar as empresas analisadas de uma forma mais otimizada e estabelecer um padrão entre elas. Seguindo nosso objeto de análise, veremos então os indicadores de rentabilidade, os quais indicam o quão rentável está a empresa diante de suas aplicações de recursos e as de seus acionistas. Podemos então concluir que entre as 18 empresas analisadas, 9 possuem médias favoráveis em comparação às demais. Entre os indicadores está o ROA, retorno sobre os ativos, que também pode ser chamado de TRI, taxa de retorno sobre o investimento. Nos mostra quanto a empresa recebe de retorno recorrente das suas aplicações em ativos. Na análise descritiva, o ROA de 9 empresas foram consideradas saudáveis, com uma média de índice igual a 0,017, o que indica um baixo retorno ainda assim. As empresas que foram classificadas com problema possuem média negativa de rentabilidade, sendo menos 0,153, ou seja, não geram nenhum retorno para a empresa.
Quando analisamos o nível de confiança dessas afirmações, de acordo com testes de hipótese, o ROA possui o P, a margem de erro indicada, de 10,4%, o que significa que existe a possibilidade dessa afirmação estar incorreta. Levando em consideração o nível de significância padrão, essa margem ultrapassa o limite, comprometendo então a análise. O segundo indicador de rentabilidade que utilizamos foi o ROE, que indica o retorno sobre o seu patrimônio. Pode ser chamado também de TRPL, taxa de retorno sobre o patrimônio líquido. Este indicador, nas duas classificações das empresas, de acordo com a análise descritiva, apresenta uma média negativa, indicando um comprometimento dos investimentos, não gerando retorno. Quando analisamos a confiabilidade dessas informações, vemos que o nível de significância está acima do seu limite, mostrando que existe 7,12% de possibilidade dessas informações estarem incorretas. O indicador de tamanho nos mostra o tamanho do ativo das empresas. Em média, as empresas com maiores ativos foram classificadas como saudáveis, enquanto as demais, com a média menor, se encontram em situação de problema. Após realizarmos a análise dos dados descritivos, seguimos para a próxima etapa, que seria a estimação dos parâmetros do modelo. Para isso, utilizamos a regressão logística binomial, pois é ele que fará termos um modelo estatístico que irá permitir estimar a chance da ocorrência de um determinado desfecho, que neste caso será estimar a solvência ou insolvência das empresas. Para termos os dados desejados, devemos selecionar em previsão e gravar, para assim acrescentarmos mais informações. Com isso, conseguimos os coeficientes do modelo. Para realmente utilizar esses dados como modelo, nós criamos uma planilha onde foram dispostos os valores estimados junto com seus respectivos preditores. Depois, adicionamos os mesmos indicadores selecionados para esse modelo, no caso ROA, endividamento geral, liquidez corrente e tamanho. Em seguida, elaboramos uma fórmula onde conseguimos calcular o intercepto do nosso modelo junto com nossos indicadores dos da empresa que queremos analisar. Assim, ela dará um valor onde o nosso modelo dirá se ela será solvente ou insolvente. Porém, nosso modelo possui um viés negativo, por conta do mesmo possuir um nível de acerto em 100%. Isso fez com que pudéssemos apenas diagnosticar empresas que apresentem dados, onde também demonstre que a empresa será 100% solvente ou 100% insolvente.